Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Albuquerque, eu sou procuradora-geral da Niterói Prev e hoje nós voltamos com mais um vídeo da série Descomplicando a Aposentadoria. Hoje nós vamos falar sobre um tópico especial. Qual seria ele? Aposentadoria para o servidor público ocupante do cargo de professor. A gente sabe que os professores, de acordo com o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, têm a redução no tempo de contribuição e na idade em 5 anos. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da aposentadoria do professor, tendo em vista que ela é diferenciada. Então, a gente chama de aposentadoria voluntária especial do magistério. Nessa hipótese, existem algumas regras que precisam ser cumpridas e nem sempre elas vão ser iguais à regra geral. Então, esse vídeo é destinado para os professores. Lembrem-se que essas regras não são aplicáveis para outros cargos, tá bom? Então, qual seria essa diferença? Eu já falei, a gente tem essa previsão de redução de 5 anos para o tempo de contribuição e para a idade. Então, na verdade, a gente pega a regra geral, que a gente já conversou lá no nosso primeiro vídeo, e a gente reduz em 5 anos. Como que fica essa regra, Letícia? Qual é o principal requisito para que eu possa, me adequar? Nesse caso, para os homens, quando a gente fala da regra permanente da Constituição, ou seja, aquelas que a gente sabe que vai aplicar para um servidor que fez concurso após 2003 ou que tenha feito antes e opte por se aposentar nessa regra. Lembrando que nesse caso a gente não tem paridade e integralidade para os servidores que fizeram concurso após o dia 31/12/2003. E isso é um regramento federal, tá bom? É uma legislação que é feita pelo governo federal, é algo que está previsto constitucionalmente. Então, nesse caso, o homem precisaria ter 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição em funções estritas do magistério e 10 anos de serviço público. E para a mulher? A mulher precisa ter 50 anos de idade, 25 anos em funções estritas do magistério e 10 anos de serviço público. É importante ressaltar que quando eu falei dos 30 anos de tempo de contribuição em funções estritas do magistério e 25 anos para as mulheres, quando eu falo em funções estritas do magistério, significa que essa regra vai ser aplicável para aquele professor que ao longo de todo esse tempo continuou exercendo funções que sejam no magistério. Ou seja, ele está lecionando, ele está na direção, ele está lidando com alunos. E esse enquadramento ele vai ser feito pelas secretarias competentes, pela Niterói Prev, mas a gente mais uma vez frisa que são para funções estritas do magistério. Se eu não estiver em alguma dessas funções, o servidor vai se aposentar, o professor ou a professora eles vão se aposentar, mas eles vão se aposentar lá na regra geral. Tudo bem? E quando eu falo de um servidor ou servidora que tenha feito concurso antes de 2003. Então, quando eu falo sobre a regra de transição, lá do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, eu estou falando diretamente para aqueles professores e professoras que tenham feito concurso até o dia 31/12/2003. Nesse caso, você vai ter direito a essa regra de transição basicamente com os mesmos requisitos, mas a gente tem uma mudança no tempo de serviço público. Ou seja, o homem vai ter, ele vai precisar completar 30 anos de tempo de contribuição em funções estritas do magistério, 55 anos de idade e 20 anos de serviço público. E a mulher? Também os mesmos 50 anos de idade, 25 em funções estritas do magistério e, nesse caso, 20 anos de serviço público. E para esses servidores que tenham feito o concurso antes do dia 31/12/2003, a gente tem a paridade e a integralidade. Ou seja, como a gente já conversou anteriormente, o reajuste vai ser o mesmo da categoria. Então, se tiver um reajuste para o pessoal que está em atividade
esse servidor aposentado também vai ter esse reajuste. E a integralidade nesse caso, a gente está falando dos últimos, vencimentos antes do momento de aposentadoria, daquelas parcelas que são incorporáveis, ou seja, que tem caráter permanente. Essas duas principais regras são aplicáveis aos professores. Então, fique atento. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar sua mensagem aqui para Niterói Prev, escrever o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo e qualquer coisa nós estamos aceitando sugestões. Até a próxima!